E aí pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 3, semana 2, falaremos sobre a estrutura fundiária. Bem, o que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária é o modelo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado espaço ou país. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. A estrutura fundiária de um país ou região também é muito influenciada pelo nível de concentração fundiária do país, uma vez que, quanto maior for a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terra e maior será o tamanho das propriedades existentes. Além disso, a distribuição social da terra nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, pois a parcela mais rica da população tem um acesso facilitado à terra, enquanto a população mais pobre, na maioria das vezes, não possui acesso à terra e aos meios de produção. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em propriedades rurais menores, de base familiar, altamente produtivas e mecanizadas, voltadas para a produção de alimentos e matéria-prima para abastecer o mercado interno do país. Já em países subdesenvolvidos, principalmente na América Latina e da África, em virtude de sua herança colonial, em que predominavam os plantations, né, que são grandes propriedades rurais que produziam monoculturas voltadas para abastecer o mercado internacional, há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de poucos proprietários, que produzem monocultura para a exportação. A terra é um elemento da natureza fundamental para a sobrevivência humana. É nela que se desenvolvem atividades primordiais para toda a produção que necessitamos, razão pela qual deve cumprir, antes de tudo, uma função social, sendo produtiva e destinada a oferecer abrigo e alimento. A terra é, antes de tudo, o lugar das relações estabelecidas através da identidade de pertencimento, onde a vida se faz. Apesar da imensidão do território mundial, não conseguimos distribuir as terras de forma justa. O resultado é a concentração nas mãos de uma pequena parte da população, a exemplo do território brasileiro, onde perpetua uma das maiores concentrações de terra no mundo. Assim, populações mais pobres são vítimas da falta de acesso à terra, o que gera consequências na qualidade de vida e no acesso dos meios de produção. As estruturas fundiárias em países periféricos, como o Brasil, apresentam heranças do período colonial, quando as terras foram dominadas pela coroa portuguesa, que a distribuiu segundo os interesses como as sesmarias e as capitanias hereditárias são exemplos dessa distribuição de terras, que podem ser entendidas como formas de terras doadas pela coroa aos seus donatários, que poderiam ocupar ou explorá-las. Foi um modelo de apropriação implantado que firmou a dominação da terra, gerando a concentração nas mãos de uma pequena elite, o que revela o exercício do poder e a exploração até os dias atuais. Nós temos 4 tipos, né, aliás, 5 tipos de propriedades ali, né, de acordo com o Estatuto da Terra, que foi criado em 1964. As propriedades rurais brasileiras podem ser divididas em 5 categorias. Né? Temos o imóvel rural, qualquer imóvel rural utilizado para a produção agropecuária ou agroindustrial. Temos a propriedade familiar, o módulo rural, que é o imóvel rural explorado por uma determinada família que absorve toda a mão de obra familiar e consegue garantir o sustento de toda a família. Temos o minifúndio, né? São pequenas propriedades rurais com extensão maior do que as propriedades familiares, geralmente utilizadas na produção alimentar, familiar ou coletiva. Temos os latifúndios, né, grandes propriedades rurais voltadas para a produção moderna de monoculturas ou para a especulação imobiliária.
Temos empresa rural, né? São médias e grandes propriedades rurais de ordem física, jurídicas, voltadas para a exploração econômica racional do espaço agrário para desenvolver produtos agropecuários. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo, né? Enquanto os minifúndios representam 70% do total das propriedades rurais e ocupam uma área de cerca de 11% do espaço agrário brasileiro, os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Essa concentração fundiária contribuiu para o agravamento dos problemas do campo, visto que a maior parte das terras, muitas vezes improdutivas, encontram-se concentradas na mão de poucos proprietários, o que aumenta a quantidade de pessoas sem acesso à terra, intensificando assim os conflitos causados pela disputa por terras. Além disso, a grande concentração de terras prejudica também a produção de alimentos, visto que a maior parte deles é produzida em minifúndios. Como a área ocupada pelos latifúndios é maior, a produção nacional e grande parte das políticas públicas relacionadas com o campo são voltadas para a produção de monoculturas, para a exportação, dificultando ainda mais a vida do pequeno produtor, que é o grande responsável pela produção de alimentos no país. Aqui nós temos 3 gráficos, né, que mostram aqui que ilustram a estrutura fundiária brasileira, né, onde temos as regiões e a concentração de grandes propriedades, médias propriedades e pequenas propriedades, visto que a região com maior número de grandes propriedades seria na região norte e centro-oeste, né, seguido pelo Nordeste, e por último o Sudeste e Sul, basicamente empatados. Médias propriedades, tem um destaque maior ali assim na região Sudeste, né, Sudeste, Nordeste e Sul. E as pequenas propriedades, né, estão mais presentes na região Sul, né, cerca de mais de 40%, seguidos pela região Sudeste e Nordeste empatados. Bem, a Lei das Terras, a Lei de Terras, né? Em 1850, a Lei número 601 de 1850 definiu a posse por meio da compra e desta maneira concede grandes propriedades aos que já eram fazendeiros, criando assim uma estrutura de permanência de terra nas mãos de poucos proprietários. A restrição à terra era a realidade para os escravos libertos e camponeses, o que intensificava os conflitos. O Estatuto da Terra propôs a utilização do uso para a produção e produtividade, uma medida que viabilizou a reforma agrária, desenvolvendo terras improdutivas, as famílias sem terras para cultivá-las, porém, movimentos contra a exploração dos trabalhadores e a reforma agrária a partir da metade do século XX. Transformou-se em ações fundamentais para o exercício da cidadania. A estrutura fundiária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, em países desenvolvidos, possibilitaram uma maior democratização da terra ainda no século XIX. A maioria deles tiveram uma ocupação vinculada à estrutura fundiária planejada. Com pequenas e médias propriedades, desenvolveram projetos e assentamentos e minimizam as questões relacionadas à produção do campo e também investiram no desenvolvimento tecnológico. Já os países subdesenvolvidos, com grande concentração de terra, têm uma expressiva parte de sua população sem acesso à mesma, áreas ocupadas por latifúndios voltados para atender à exportação deixam de lado a necessidade básica do seu povo, o que dificulta a vida dos pequenos produtores que sofrem com uma lenta reforma agrária e com medidas governamentais ineficientes para o desenvolvimento da produção em pequenas e médias propriedades. É um problema mundial, né, diante dessa estrutura apresentada nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Estabelecer uma estratégia política mundial que trate da questão apresentando projetos e ações que permitam uma contínua democratização da terra é primordial. Para isso, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, é indispensável.
Neste sentido, a organização propõe um amplo debate e negociações que possibilitem a erradicação da fome e da pobreza no mundo. Com o objetivo de eliminar a fome, a insegurança alimentar e promover uma adequação e gestão dos recursos naturais que melhore as condições de vida das populações do campo, a FAO estabelece um diálogo permanente entre as nações. A fome é um dos principais desafios do mundo globalizado. A distribuição de alimentos não se alinha à produção. O resultado é uma significativa parcela da sociedade subnutrida e sem acesso a alimentos, que torna cada vez mais essencial o diálogo sobre a questão. Temos também as transformações da agricultura e as resistências camponesas frente à expansão do modelo neoliberal da agricultura do Brasil, apoiado pelo estado da mundialização da agricultura e a atuação do agronegócio no país. O campesinato vem gradativamente perdendo seu espaço no cenário agrário, pois o modo de vida camponês não corresponde ao modelo de agricultura proposto pelo capitalismo. E tolhe esse sujeito do seu direito à terra e a garantia da produção do seu modo de vida. Os movimentos sociais do campo são aqueles que envolvem o campesinato, isto é, os trabalhadores rurais. Entre as suas principais bandeiras de luta estão a reforma agrária, a melhoria de condições de trabalho e o combate ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário, né? Apesar de haver as mais variadas siglas, os movimentos sociais no campo constituídos historicamente a partir de duas principais frentes. A primeira seriam as ligas camponesas, né, que ocorreram entre 1940 e 1960, e o movimento dos trabalhadores sem terras, que foi criado na década de 1980. As ligas camponesas surgiram após o final da ditadura militar do governo Vargas e estruturaram-se com base e orientações do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Porém, foi somente durante a década de 1950 que as ligas conseguiram uma integração que envolveu quase a totalidade do país, através das organizações ou ligas regionais. No entanto, um golpe militar de 1964, as ligas camponesas foram extintas pelo poder da repressão ditatorial. Os problemas no campo brasileiro. Os problemas no campo brasileiro se arrastam há centenas de anos. A distribuição desigual de terras desencadeia uma série de conflitos no meio rural. Essa questão teve início durante a década de 1530, com a criação das capitanias hereditárias e o sistema de sesmarias, no qual a coroa portuguesa distribuía terrenos para quem tivesse condições de produzir, desde que fosse pago um sexto para a coroa, um imposto criado pela coroa. Os movimentos sociais rurais têm sido foco de vários estudos que apontam para o seu papel ativo na luta por direitos dos grupos excluídos dentro da sociedade brasileira. Através das ações coletivas, agem como resistência à exclusão e provocam novas dinâmicas sociais no campo. A questão agrária envolve um conjunto de problemas advindos do desenvolvimento do capitalismo no campo. É fundamental compreender a questão agrária relacionando à estrutura fundiária, a luta pela terra e o papel do Estado no contexto campesinato e agronegócio. Aqui nós temos uma imagem interessante, que seria uma manifestação. Campesino Internacional denuncia a crescente criminalização e a percussão do campo no Brasil, onde traz algumas frases de impacto, onde eles pedem uma democracia da terra, escolaridade, respeito, justiça, uma soberania nacional, uma reforma agrária já, a bandeira do sem terra lá, o MST, a sigla,
lutar sem perder a ternura, né? Essas seriam algumas frases que os personagens desses movimentos carregam com si. Bem, o campeonato sobrevive na luta contra o capitalismo, pois encontra neste o seu maior antagonista. A luta pela terra é claramente a luta contra o capital, e arrisco afirmar contra o Estado, que não garante o direito mínimo a quem precisa de terra para sua produção e reprodução. Neste sentido, o debate da questão agrária, bem como a participação efetiva dos movimentos sociais, fez-se imprescindível, pois as conquistas obtidas, fruto de suas pautas, se materializam apenas através da luta. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima.